Então, vamos dar prosseguimento, então, à próxima apresentação. Agora, o grupo vai fazer a apresentação, é o grupo da bobinadeira automática de motores. Podem inicializar. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Figueroa e, juntamente com meus sócios Matheus Moura, Vinícius Sodoco e Matheus Neto, apresentaremos o mais novo produto da Rewind Tech. No Brasil, as micro e pequenas empresas correspondem a 30% do PIB do país. Segundo a instituição Sebrae, desses 30%, 48% são prestadores de serviços. Você sabia disso? As micro e pequenas empresas do ramo de manutenção de motores elétricos encontram grandes dificuldades no enrolamento das bobinas de cobre, por conta de equipamentos obsoletos, pouco tecnológicos e inseguros, trazendo riscos à integridade do operador, gerando baixa produtividade e retrabalho. Por não oferecerem mecanismos de segurança que protejam os operadores dos elementos girantes da máquina, esses funcionários estarão constantemente correndo riscos de eventuais ferimentos ou até mesmo de vida. Com isso, o operador se encontra apreensivo ao operar tais máquinas, causando assim uma baixa produtividade que afeta diretamente o retorno financeiro da empresa. O investimento inicial em uma máquina de alta tecnologia é próximo de R$ 55 mil, e é notório que o valor de venda deste equipamento no mercado é muito alto para micro e pequenas empresas, que na maioria dos casos não possuem fundos suficientes para tal investimento. Foi pensando nisso que a Rewind Tech desenvolveu um produto de alta tecnologia, a um preço acessível que oferece segurança e aumenta sua produtividade. É com grande entusiasmo que apresentamos a BPM, Bobinadeira Programável de Motores, um protótipo que é capaz de fazer bobinas para motores de 1/6 de cavalos a 5 cavalos. Ela possui um sistema de aprendizagem que consiste em adaptar a máquina de acordo com as especificações de cada motor. Desse modo, a máquina executará todo o processo de forma automatizada e quantas vezes for necessário. Sua programação conta com sensores a fim de proporcionar precisão na qualidade de fabricação do produto. Também conta com um travamento instantâneo dos motores, assim que o processo se conclui, gerando um maior ganho de matéria-prima. O sistema salvaguarda garante que a máquina só opere com a cúpula travada. Por sua facilidade de operação, não necessita de um operador experiente. O simples auxiliar poderá administrar toda a operação. E para auxiliar o operador, ainda contamos com o fluxograma de funcionamento da máquina. Para a aquisição do nosso produto, a empresa interessada deverá investir R$ 7.990. Nosso lucro será de 37%. A Rewind Tech prima pelo desenvolvimento de equipamentos de baixo custo com alta tecnologia, funcionabilidade e segurança. Além disso, valorizamos a transparência para com nossos clientes, foco em resultado e respeito às pessoas. Nossa equipe é composta por técnicos capacitados que oferecem suporte personalizado, atendendo às necessidades de nossos clientes, evitando assim quaisquer inconveniências. Para mais informações, entre em contato conosco em nossos canais de comunicação. Rewind Tech, gerando resultados. Como vimos no vídeo, nossa máquina foi toda projetada com foco nas micro e pequenas empresas. Contando com 765 mm de altura por 800 de largura, é composta por perfilados de alumínio, contendo toda a praticidade necessária sem abrir mão da qualidade. Além disso, conta com uma alimentação de 220 volts. Porém, para alimentar o sistema, é utilizada uma fonte chaveada de 24 volts. Nossa máquina possui um sistema automatizado, cujo abrange uma programação com linguagem ladder, a qual foi escolhida com a finalidade de rápida adaptação técnica e melhor aproveitamento de raciocínio lógico. Em contemplação de um aparato moderno e instrutivo, a presença dos sensores faz com que o equipamento adquira conhecimento, armazenando grandes quantidades de informação,
em prol da melhoria de seu funcionamento. Contamos também com salvaguarda, que possui heat switch, sensor responsável pela segurança do conjunto dentro da cúpula. Caso o operador abra o salvaguarda, a máquina encerra todas as suas atividades imediatamente, visando a segurança e proteção do equipamento e do operário. O aparato, em seu todo, possui tal design intencionado à modernidade, praticidade e rapidez. Os subconjuntos que a compõem são estrutura, painel de comando, painel elétrico, bobinadeira, direcionador, tensionador e salvaguarda. A estrutura tem um design de bancada, compacto e simples, pensado na praticidade e segurança do operador. Foi planejado respeitando o limite da área de trabalho da pequena indústria, um estilo diferente que serve de suporte para o conjunto inteiro. O painel de comando é composto por 6 botões, sendo eles liga, desliga, emergência, salvar, executar e reset. Possui 3 chaves 3 posições, uma para definir o funcionamento da máquina, uma para enrolar ou desenrolar as bobinas e uma para controlar o direcionador. E também um contador que identifica o número de espiras. O painel elétrico possui borneiras para receber a entrada e saída de cabos do painel, uma fonte chaveada para a alimentação da máquina, um CLP responsável pelo controle da máquina e também um relé 5 canais, que recebe os sinais do CLP e envia para os motores. A bobinadeira é composta por uma chapa de alumínio que tem a função de fixar a forma. Além disso, está acoplado a um motor de 120 RPM que possibilita o giro da forma e, consequentemente, o enrolamento do fio. O direcionador é um sistema responsável em guiar o fio. Utiliza-se de uma base impressa em impressora 3D, acoplada a um fuso roscado, que é movimentado por um motor de 24 volts e 100 RPM, contando também com guias lineares. Além disso, utiliza-se do mesmo sistema encontrado em carretilhas de pesca, porém com um motor de 12 volts e 60 RPM acoplado para que seja feita a distribuição do fio de forma correta. Também possui um encoder para que a posição seja gravada e enviada para o CLP. O tensionador é o subconjunto onde está localizado o suporte do carretel e o tensor, que possui a função de tracionar os fios e compensar eventuais folgas ou tensões excessivas. O salvaguarda é o sistema de segurança pensado na proteção do operador em caso de possíveis eventualidades, como acidente de trabalho. A cúpula foi projetada toda em acrílico de 4 mm, contendo uma abertura vertical, visando uma maior praticidade em uma menor área. Para evitar acidentes, possui um reed switch que bloqueia todas as operações da máquina, caso a porta esteja aberta. Para entendermos o funcionamento da BPM, dividimos a explicação em duas partes, programação e execução. Com a máquina ligada e a chave de funcionamento na posição programação, o operador deverá fixar o fio de cobre na forma. Depois, deve-se mover o direcionador até a posição desejada utilizando sua chave de comando. Em seguida, é necessário utilizar a chave de comando da bobinadeira para enrolar a bobina com o número de espiras desejado. Após o enrolamento, deve-se apertar o botão salvar para que a máquina grave o processo. Este processo pode ser repetido de acordo com o número de bobinas que o operador desejar. Quando o número de bobinas for atingido, basta colocar a chave de funcionamento na posição desligado e então retirar a bobina. Para executar o processo apreendido pela máquina, é necessário colocar a chave de funcionamento na posição execução, fixar o fio na forma e então pressionar o botão executar. Em seguida, deve-se aguardar o processo de enrolamento da máquina. Quando encerrado o enrolamento, basta posicionar a chave de funcionamento na posição desligado e então retirar a bobina. Esses dois vídeos nos mostram com mais clareza como é feito o processo de enrolamento na BPM. No primeiro, temos uma vista isométrica da nossa máquina, onde é possível visualizá-la por inteiro. Já no segundo, podemos ver de perto como o direcionador do fio faz para posicionar de maneira efetiva os fios de cobre na forma.
Mediante aos fatos apresentados, vimos que as empresas do ramo de manutenção de motores elétricos não possuem equipamentos completos. Quando completos, nos referimos a equipamentos que proporcionem segurança e produtividade. Dentre os problemas citados, tem-se falta de segurança, risco de vida iminente ao operador, principalmente por não oferecer um mecanismo que o proteja dos elementos girantes da máquina. Com isso, o operador se encontra apreensivo ao operá-la, causando retrabalho e baixa produtividade. A Rewind Tech, analisando todos os problemas citados anteriormente, desenvolveu a BPM, uma máquina segura, a um preço acessível e de alta produtividade. Além de ser um equipamento totalmente automatizado, sua programação conta com sensores a fim de proporcionar precisão na qualidade de fabricação do produto. E o sistema salvaguarda garante que a máquina só opere com a cúpula travada. Por sua facilidade de operação, não necessita de um operador experiente. Um simples auxiliar poderá administrar toda a operação. E para ajudar o operador, ainda contamos com o fluxograma de funcionamento da máquina. BPM, compacta, produtiva e segura. Agradecemos a todos pela atenção e para mais informações, basta entrar em contato por meio de nossos canais de comunicação. Rewind Tech, gerando resultados. Beleza, pessoal? Parabéns pela apresentação. Vou passar agora a palavra para o professor Henrique para efetuar as perguntas e os professores ouvintes aqui também, se quiserem efetuar quaisquer perguntas, também está aberto. Professor Henrique. Bom, eu estou aqui no e-mail, henrique.filho@spsenai.br, aguardando aí o envio de perguntas. Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito das apresentações que foram feitas, pode enviá-los. Professor Flávio, eu queria acrescentar aqui que um dos alunos da última apresentação, da bobinadeira automática, acabou sendo empregado. Aí, ele é um novo funcionário da empresa, da empresa que foi usada como case para o projeto deles. A gente fica bastante contente, né, com esse tipo de ação, né? Quer dizer, eles encontraram uma empresa, tentaram promover melhorias para essa empresa, eles apresentaram esses resultados e, como prêmio, né, um dos integrantes do grupo acabou sendo contratado por essa própria empresa a qual eles apresentaram resultados, né? Eu fico muito feliz em saber essa notícia agora, né, ao vivo. Então, parabéns ao novo contratado pela empresa, e eu espero que o equipamento ele possa ser de grande utilidade lá e que aumente consideravelmente a produtividade da companhia, né? Henrique, eu recebi aqui pelo WhatsApp uma pergunta para o grupo da Bobinadeira, né? Ela foi feita aqui pela Paula, da turma 4AT, e ela pergunta o seguinte, né? Ela falou assim, foi falado umas 3 vezes durante a apresentação que o produto ele tem aí um preço acessível, né? Então, ela quer saber se esse preço acessível que vocês levaram em consideração, eles levam em consideração o aparelho atual sem tecnologia. E ela pergunta também assim, quais são os parâmetros que o grupo utilizou para chegar a esse preço? Qual foi a conclusão que eles chegaram para mostrar esse preço de venda, né, com 37% de lucratividade, como eles apresentaram, para eles dizerem que o preço é realmente acessível? Grupo? Bom, respondendo à pergunta da Paula, uma máquina semiautomática, sem todas as tecnologias aplicadas à BPM, está em média R$ 1.400, porém máquinas
muito tecnológicas, assim como foi apresentado no vídeo de apresentação, chegam a custar cerca de R$55.000. E para que nós pudéssemos definir o preço de venda da máquina, nós tivemos que levar em consideração o custo para aquisição da matéria-prima, que deu em torno de R$4.000, e além disso levamos em consideração os custos fixos, né? Como o salário dos funcionários para cada setor de produção da nossa empresa e outros gastos essenciais, como luz, água, telefone, internet, que deu em torno de R$1.820. Então decidimos que a margem de lucro seria de 37%, totalizando assim R$7.990. Ok. Pergunta respondida. Nós vamos dar prosseguimento, né, para o terceiro grupo, que é o tubo de Pitot. Mas no final da apresentação nós ainda estamos abertos e disponíveis para fazer perguntas para os grupos anteriores, né? Algum professor ouvinte quer fazer alguma pergunta, pode abrir o canal de voz e efetuar a pergunta para qualquer um dos dois grupos. Alguém, por gentileza? Oi, Flávio, bom dia, Jailson. Bom dia, Geus. Só parabenizar os grupos aí, o trabalho muito bem feito, né? Parabéns ao esforço dos grupos aí, e seu e do professor Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, gente, bom dia. Aqui é a professora Rebeca. Eu estou com alguns alunos da turma do terceiro termo de mecatrônica assistindo. E eu gostaria que os grupos falassem um pouquinho sobre a parte do controle, que deixou muito claro a parte do projeto de vocês, ficou muito bom, parabéns. Só que eu gostaria que vocês mostrassem para ele qual tipo de controle que vocês utilizaram na parte de controlador lógico. Tanto o primeiro grupo quanto o segundo grupo. Só para o pessoal do terceiro termo eles estarem cientes aí do que vocês estão utilizando. Então vamos direcionar. Eu vou pedir para o grupo do Platomatic falar primeiro sobre o tipo de controlador e, na sequência, o grupo da bobinadeira, por favor. Então vamos lá para o grupo da bobinadeira. Explique quais são os aparatos tecnológicos, por favor. Bom dia, meu nome é Matheus. Conforme nos equipamentos disponíveis que a gente tinha na escola, utilizamos o CLP 104 Piccolo R. Bom, basicamente, nosso projeto foi programado em linguagem ladder, a partir de programações em blocos, ou seja, cada bloco ficava responsável por operar um componente da nossa máquina. Um era a bobinadeira, o outro bloco era o pillow block, responsável em guiar o fio. E o nosso dispositivo também conta com um relé. Os 5 relés que foram citados nos nossos projetos são responsáveis por enviar o sinal para que a máquina pudesse operar assim que o operador solicitasse o comando. Bom, basicamente, em linhas resumidas, é isso, professor. Rebeca, alguma consideração? Obrigada. Eu só vou pedir para os próximos grupos que forem apresentar para também fazer esse comentário no final. Se não estiver na parte da apresentação, só para o pessoal do terceiro termo ficar mais ciente disso, tá bom? Obrigada, gente. Bom, eu vou fazer mais um questionamento aqui. Nós temos aqui o Thiago Salgado Vieira, né? Ele está fazendo uma pergunta para o grupo da Rewind também. E ele está perguntando o seguinte: por que é preciso o operador saber o número de espiras? Bom, Thiago, bom dia. O número de espiras é necessário. Foi uma parte que não foi explicada no nosso projeto, mas a nossa máquina ela produz bobinas de cobre. Ou seja, um motor elétrico é composto por um estator e um rotor, certo? As bobinas de cobre, ela fica no estator da carcaça de um motor elétrico, na qual ela é responsável por gerar o campo magnético para que gire o rotor, transformando a energia elétrica em energia mecânica. E as espiras, ela faz com que um rotor gire com mais ou menos força. Então, dependendo do motor, se for um motor, é um exemplo, isso hipoteticamente, se for um motor de
meio cavalo, vamos supor que é um fio de 20 AWG com 60 espiras. Mas se for um motor, por exemplo, de 5 cavalos, e a AWG é o seguinte: quanto menor, mais grossa é a bitola, e quanto maior o AWG, menor é a bitola. Então, para um motor de, por exemplo, 5 cavalos, seria em torno de uma bitola de 18 AWG, fazendo com que o rotor gire com maior velocidade ou um torque maior. Perfeito. Professor Henrique, mais alguma pergunta? Chegou a você? Não, professor Flávio, não chegou nenhuma pergunta aqui pelo e-mail, não. Então, repete de novo o endereço do e-mail, professor, e aí vamos dar prosseguimento com o grupo do Platomatic, do tubo de Pitot. Então, o e-mail é henrique.filho@sp.senai.br. Ok. Então, dando prosseguimento às apresentações, vamos para aí o terceiro grupo, né? Fechando aí as apresentações de hoje, que é o grupo do tubo de Pitot.